Foi dentro da área do Corinthians, de virada, que o jogador pegou uma pancada, ela subiu. Se ela vai embaixo, o Cássio não estava vendo nada, porque tinha um monte de gente na frente. Então o Inter realmente desperdiçou a possibilidade de ser campeão. Desperdiçou porque era o último jogo e ali tinha que ter um sacrifício de todo mundo. A intensidade do jogo, ela tinha que ter desde o início da partida. Não poderia pensar em ver o primeiro tempo para depois atacar no segundo, né? Tem uma frase que fala no futebol que às vezes o jogador não entende direito, que é aquela lá: nós temos 90 minutos para fazer um gol. Mas esses 90 minutos, eles passam tão rápido que se você não colocar intensidade e agredir o adversário, você fica no sufoco no final do jogo. Então, realmente, tem 90 minutos para se fazer um gol, mas você tem que procurar esse gol os 90 minutos, não só lá no final. Casão e meninos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os melhores momentos de tudo que aconteceu no Morumbi, no Beira-Rio, mas antes a gente chama a Gabriela Moreira, aqui no Rio de Janeiro, para mostrar como está a festa dos rubro-negros. Já está aqui, Gabi, contigo. Olá, Karine, muito boa noite para você, para quem está no estúdio, para quem está nos assistindo. A torcida do Flamengo está em festa, né, Karine? Pudera. Um jogo muito difícil, né? A gente acompanhou torcedores do Flamengo por vários bairros na Zona Sul. Agora eu estou em Botafogo, mas antes a gente esteve em Copacabana. Passamos por diversas ruas ali. Não havia um bar, um estabelecimento que aberto estava, não estava ligado com a televisão no jogo do Flamengo, né? Alguns bares com muita gente aglomerada, sem máscaras, sem respeitar o distanciamento. Mas olha, a gente também pôde observar vários bares um pouco menores, respeitando ali o distanciamento, pessoas conscientes, tentando torcer pelo Flamengo sem poder colocar em risco ali a saúde, né? Mas assim, essa foi a tônica de toda a Zona Sul. A gente agora está em Botafogo, a gente assistiu aqui o finalzinho da partida, né? E foi assim, muito impactante. Ô Karine, eu vou ter que... Eu ia pedir desculpa a vocês, ia interromper o meu ao vivo aqui, para que eu não ficasse aglomerada com os rubro-negros, mas eles conscientemente saíram e fizeram a tua festa, rapidamente passaram aqui pela gente. Mas continuando, aqui em Botafogo a gente assistiu o finalzinho da partida. Então os torcedores estavam numa tensão, Karine, que quem acompanhou o jogo pode compreender, né? O gol anulado do Internacional no finalzinho quase infartou muita gente. Do lado tem uma UPA, uma unidade de atendimento aqui público do Rio de Janeiro. E aí a gente via assim, olha, se tiver algum problema, vai todo mundo para ali, porque era uma tensão de matar qualquer um, cardíaco ou não, por aqui, né? E aí, depois do apito final, a gente viu a explosão de alegria. Olha, a gente ouviu, inclusive, o hino do Corinthians sendo cantado aqui por torcedores do Flamengo. Tinham gremistas também espalhados pela cidade, isso a gente pôde observar, essa torcida do Grêmio fazendo ali a união com a torcida do Flamengo. Karine, teve uma situação muito legal também em São Corrado, né? A Pedra da Gávea, que fica próxima à Rocinha, eles projetaram ali o escudo do Flamengo e durante o jogo ficaram fazendo algumas homenagens ao time, né? Um monumento, né, natural tão bonito do Rio de Janeiro, fazendo essa homenagem. Foi de uma casa de cultura aqui do Rio de Janeiro que eles se organizaram e fizeram essa bonita homenagem. Então, assim, a Zona Sul do Rio de Janeiro, a orla do Rio de Janeiro, está, obviamente, Karine, em festa por mais um título do Campeonato Brasileiro. Contigo aí. Valeu, Gabi. Bom trabalho para você aí. Qualquer coisa é só nos acionar. Bom, a Gabi fica lá então de olho na torcida. A gente continua o nosso papo aqui. Casão, a gente vai mostrar agora aqui, continua com a gente que a gente vai mostrar os melhores momentos. Eu já vou passar a palavra para o Luiz e para o PVC. Eu queria fazer uma pergunta para o Casão. Primeiro São Paulo. Posso? E, claro, São Paulo e Flamengo. Não, Casão, queria saber o seguinte, é ingenuidade minha ou você precisa de uma vitória para ser campeão? Pelas circunstâncias, se o Inter vencesse, seria campeão. Eu perco esse jogo, mas eu não empato. Estou sendo ingênuo? Cara, assim, última rodada, tava muita coisa envolvida nessa história toda aí. O São Paulo, gente, se ele pega quinto lugar, ia ser um vexame, porque há 2 meses atrás ele estava 7 pontos na frente. Então, não foi uma partida fácil, e eu tinha certeza que seria o jogo mais difícil, seria esse entre São Paulo e Flamengo, né? Por tudo isso. Ia começar, vamos supor que o São Paulo perdesse o jogo para o Flamengo, ou não ganhasse o jogo do Flamengo. Não ia
ia perder a posição para o Fluminense, e a semana do Hernan Crespo, para a temporada 21, já ia começar um baixo astral tremendo, perdendo a posição de quarto lugar, perdendo o título que estava 2 meses na mão, por 7 pontos na frente. Então o São Paulo fez um jogo péssimo, né, ridículo, contra o Botafogo, que talvez eles achassem que fosse ganhar a qualquer momento, porque o Botafogo já tinha sido rebaixado. E nesse jogo aqui, com certeza, foi conversado isso no vestiário. Gente, nós precisamos ganhar esse jogo de qualquer maneira, senão o nosso ano já vai começar por baixo. Então é sempre difícil. E lá no Sul, Luiz, lá no Sul sim eu estranhei. Um primeiro tempo muito tranquilo. Olha que bola bem batida do Luciano. Um primeiro tempo muito, muito tranquilo, muito sem intensidade, esperando muito o Corinthians. Talvez o Inter que quisesse esperar o que fosse acontecer aqui em São Paulo antes, né? Se o Flamengo fosse fazer um gol, se o São Paulo fosse fazer um gol, para depois acelerar ou continuar tentando dominar o jogo, e não conseguiu. E em São Paulo, é óbvio que o jogo seria muito difícil. E o lance é o seguinte, tudo bem, você perdeu a partida, você foi campeão, essa derrota não conta no histórico, não vai contar no histórico. O que conta é o título. Os jogadores, um time de futebol entra num campeonato para disputar o título. Se ele perdeu a última partida e ganhou o título, não muda nada. Seria muito ruim se o Inter conseguisse fazer um gol lá. E no caso do Inter, aí sim machuca, aí sim dói, porque o Inter estava só dependendo dele, de fazer um gol, de ter uma vitória em casa, e não conseguiu. As duas vezes... Eu estava me referindo ao Internacional, me lembrou claramente, desculpe, Paulo, o Botafogo na Copa do Brasil em 99, joga no Maracanã lotado contra o Juventude, precisava da vitória, empata 0-0. Essa é a minha colocação em relação ao Internacional. Eu preciso ganhar um jogo. Exatamente. Amigo, eu perco, mas eu não empato. Você vai pro tudo ou nada. É incrível que assim, são 2 campeões brasileiros que perderam o jogo do título. O Corinthians de 2005 e o Flamengo de 2020. Os 2 perderam o jogo do título e foram campeões porque o Internacional não conseguiu ganhar o seu jogo. Em 2005, contra o Coritiba, perdeu por 1-0. Verdade que daquela vez ele tinha que fazer saldo de gols. E em 2020, porque ele não conseguiu ganhar do Corinthians em casa. Rafael Rezende. Eu entendo o que o Luiz está falando, né? A questão do Inter em um determinado momento em que... Como eu não vi o jogo do Internacional, eu estou questionando essa situação. O cenário indicaria uma equipe completamente exposta, com todo mundo dentro da área adversária buscando seu gol. Mas, de certa forma, foi assim. O Casão está com o dedinho levantado lá, hein? A gente passa pro Casão. Eu acho que a questão é exatamente o que o Casão citou. Um Inter fora da temperatura da necessidade do jogo. No primeiro tempo. Mas, de certa forma, eu até compreendo uma certa cautela inicial e tal. Amigo, São Paulo fez um gol. O Flamengo empatou. São Paulo 2-1. Tá pra gente, amigo. Vamos que vamos. Tem um detalhe que é importante o Casão falar. O Internacional, todas as vitórias do Internacional com o Abel foram com menos posse de bola que o adversário. Hoje era o jogo que o Inter tinha que jogar. O Inter tinha que ocupar o campo de ataque e criar e construir o jogo de uma maneira que ele não construiu nas vitórias do segundo turno. Acho que fica melhor pra gente acompanhando os melhores momentos, né? Que aí pro Luiz... Obrigado, Karine, também. você é tão gentil. O PVC. Casão, fica à vontade também para aproveitar e falar justamente sobre o que aconteceu entre Internacional e Corinthians. Então, é isso. A gente pensa... que futebol, ser treinador de futebol, que para nós que não fomos treinador de futebol, sou comentarista... essa foi uma jogada do Internacional, de Internacional mesmo, a intensidade. Eles fizeram 2 jogadas. Essa foi o pênalti do Ramiro, que a bola bateu no braço dele, o braço aberto. Vai dar muita discussão, né? A gente vai falar disso aqui. Mas a Nadine mostrou 3 jogadas iguaizinhas, que todo mundo deu pênalti. Ele também deu pênalti, dá uma olhada. Ele não teve dúvida, marcou o pênalti, o juiz, e depois foi chamado lá e mudou de ideia. Tudo bem, isso está acontecendo, o VAR tem que melhorar muito a participação. Mas faltou isso para o Inter. Se vocês vão olhar a jogada, foram poucas jogadas do Internacional no primeiro tempo. Essa foi o gol do Yuri Alberto, que vai estar impedido. Olha só. Foi outra jogada de arrancada do Internacional e conseguiu chegar frente a frente com o gol do Corinthians. Mas foi muito pouco, quase nada no primeiro tempo. No segundo, sim, colocou uma intensidade, colocou uma velocidade, mas aí foi desgastado, né? Ficou desgastado porque cansou
no primeiro tempo, cansou muito no primeiro tempo, sem ter intensidade. No segundo, quando começou a dar intensidade, começou a ficar cansado. Ó, essa foi a jogada do Edenilson. Se ele cabeceia pro lado, era gol. Foram 2 gols, assim, claros. Olha essa jogada. Foi em cima do Cássio. Se ele cabeceia para um lado ou para o outro, ele faria o gol, porque ele cabeceou muito forte e cabeceou quicando. E não conseguiu. Essa foi outra jogada de força do Internacional, que também chegou perto do gol, mas começou a cansar, começou a ter dificuldade. Essa pegou na trave, mas o Cássio espalmou. Dá uma olhada, ó. O Cássio fez uma ótima partida hoje. E depois correu risco no final da partida, porque colocou o Léo Natel, o Mancini colocou o Léo Natel para o contra-ataque. E começou a ter essa oportunidade do contra-ataque. Dá uma olhada, mais um chute que o Lomba pega, aquela bola que passou na frente, e começou a correr riscos no Internacional. E cansado. Aí já ficou mais na força, vamos jogar na área, vamos ver o que vai dar. Todo time tem aquele jogo, ou até mais um jogo, determinante para o desfecho da sua campanha. Esse foi o lance que os jogadores pararam para assistir lá no Morumbi, no celular da nossa repórter, né? Júlia Guimarães. 2 gols estão impedidos. Tava adiantado. Os 2 gols estão impedidos, porque a questão é o pênalti. A questão toda é o pênalti. E um lance num escanteio um pouco antes desse daí, Com o Abel Hernandes. com o Abel Hernandes disputando a bola com o Cássio, né? 43 do segundo tempo, Rafa. Virando Mas uma 43 pra situação- 44. O lance que o Casagrande falou. Esse é o Última último bola. chute. Última bola do jogo, hein? Que loucura, hein? Última bola do campeonato. Que última bola do A campeonato. última Ribeiro. bola do campeonato. Olha, Zagueiro. se ela vai embaixo, o Cássio não ia se mexer. E Se ela agora- vai por baixo, o Cássio não se mexe. Agora, em relação ao Internacional, todo time tem 1, 2, 3 jogos que você vai lamentar, aquele jogo... Mas o jogo contra o Sport era um jogo chave. O Internacional perdeu 2 jogos em casa em todo o campeonato, para o Fluminense e para o Sport. Aquele jogo era chave. Aí você tem a expulsão do Wendel, muda totalmente o panorama da partida. Esse jogo, esses 3 pontos, determinaram o não campeonato do Internacional. Mas acho que o Casagrande falou uma coisa. Que esse jogo de hoje acabou... Porque é o que você falou, Luiz. Hoje era o jogo que o Inter tinha que ganhar. Sim, Isso. sim. E tinha 11 contra 11. Sobre os lances que a gente estava falando agora, né? Os 2 gols que foram anulados, muito bem anulados. O pênalti é a discussão que a gente vai daqui a pouquinho tratar aqui. Mas Porque, na verdade, pro tem esse Inter- lance que o Rafa falou que eu quero mostrar aqui para a gente poder discutir também. O Inter tinha que ganhar, aí não faz diferença, o Flamengo empatou, perdeu. Sim, tinha que fazer o trabalho dele. Porque o empate ou a derrota do Flamengo davam no mesmo. Vamos Pro colocar Flamengo, essa no imagem. caso, né? Vamos colocar Mudaria em a imagem. relação a São Paulo e Fluminense, não mais. 43 do segundo tempo. Eu e o Rafa, a gente discutiu